Olá, turma, sejam bem-vindos à nossa aula de História, nesse modelo remoto, dando continuidade ao capítulo 5 do módulo 2 do nosso livro, sobre as reformas religiosas, tá? Então, hoje, aqui na página 332, falando sobre arte barroca e religiosidade. Durante o período das reformas religiosas, desenvolveu-se na Europa um estilo artístico chamado barroco. As obras desse estilo tinham como características principais o exagero, o grande número de detalhes, a sensação de movimento e profundidade, as expressões marcantes e o jogo de luz, opondo o claro e escuro. A dualidade vivida pelos europeus nesse período, como o conflito entre a fé e a razão, pode ser apontada como uma das responsáveis por essas particularidades do barroco. A arte barroca foi expressa em pinturas, esculturas e artes decorativas. Vamos conhecer agora alguns exemplos. Então temos aqui a Ceia em Amaús, óleo sobre tela de Michelangelo, de 1601. Então perceba nessa pintura, nessa tela, que temos a dualidade do claro e escuro, né, das luzes e sombras, e essa ideia de profundidade e movimento dos personagens da pintura. Temos aqui Jesus ao centro, representado, né, a representação de Jesus ao centro, mexendo o braço, né, a posição da cabeça, os discípulos aqui meio que espantados, abrindo os braços ou tentando se levantar. Então isso dá a ideia de movimento dos personagens da tela, né? Aqui na segunda tela também temos Velha fritando ovos, óleo sobre tela de Diego Velázquez, de 1618. Também nós temos aqui essas referências, né, de movimento e o claro e escuro, a dualidade de luzes e sombras. Na escultura, a arte barroca se caracterizou principalmente por sua extrema dramaticidade e grandiosidade. O italiano Gian Lorenzo Bernini foi um dos mais importantes escultores barrocos. Então aqui nós temos uma escultura de Gian Lorenzo Bernini, feita no século XVII. Tá? Então observe aqui a riqueza de detalhes. Tá? Temos também o movimento, né, da escultura, do personagem aqui, esculpido. E temos a riqueza de detalhes nos fios da barba e do cabelo, a riqueza de detalhes nos detalhes do tecido, dos músculos do personagem, tá? Então, percebemos essas características do estilo barroco presentes nessa escultura. Na arquitetura, o barroco foi expresso principalmente em palácios e igrejas, utilizando materiais como mármore e ouro. Esse estilo arquitetônico criou ambientes com muitos detalhes, transmitindo a sensação de riqueza e luxo. Então temos aqui interior de cômodo do Palácio de Versalhes, na França, um dos principais exemplos da arte barroca francesa, uma fotografia de 2014. Mas vejam aí a riqueza de detalhes, a luxuosidade do interior desse cômodo, né? Com o uso exacerbado do dourado, né? Esse dourado provindo do ouro, né? Instrumento de luxo. No Brasil, no período do Brasil colônia, a arte barroca também chegou à colônia portuguesa, né? Aqui no Brasil, ali na região de Minas Gerais, e o principal artista desse movimento brasileiro foi o conhecido Aleijadinho, tá? Mas nas suas obras, nas suas arquiteturas, temos também as igrejas brasileiras, que na arte barroca também tem esse movimento, né, com as laterais da igreja, tá? Não é aquela igreja quadrada, mas as suas
extremidades são arredondadas, como nós podemos observar nessa imagem. Também no interior das igrejas, né? O luxo do ouro e a riqueza de detalhes nas obras. Essa é uma igreja lá de Ouro Preto, em Minas Gerais, com o estilo barroco. Na próxima página, nós teremos as atividades. Então, leia o texto a seguir e responda as questões. Maquiavel, Galileu, Kepler, Descartes, Voltaire, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre. O que pensadores, cientistas e escritores de épocas tão diferentes têm em comum? Esses são apenas alguns dos autores incluídos no Index Librorum Prohibitorum da Igreja Católica, a maior e mais influente lista de livros proibidos da história. O índice vigorou por mais de 400 anos, entre 1559 e 1966. Baniu títulos, entre aspas, imorais e principalmente contrários aos pontos de vista da doutrina cristã. Até o século XVIII, quando o índice já perdia influência, leitores que ousassem possuir as obras vetadas corriam o risco de ser julgadas pelos tribunais da Inquisição como hereges. Para os autores, as penas eram mais graves. Que o diga o teólogo Giordano Bruno, executado na fogueira em 1600. Qual o tema principal do texto? Então, a resposta que vocês vão colocar aí na atividade do livro de vocês. O texto aborda a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Em que período o Index Librorum Prohibitorum vigorou? O Index Librorum Prohibitorum vigorou entre 1559 e 1966. Que tipo de livro costumava fazer parte da lista? Os livros com conteúdos considerados imorais e contrários aos pontos de vista da doutrina católica. De acordo com o texto, o que poderia acontecer com os leitores que não seguissem as recomendações do Index Librorum Prohibitorum? Os leitores que não seguissem as recomendações do Index Librorum Prohibitorum corriam o risco de ser acusados de heresia e julgados pelos tribunais da Inquisição. Na próxima página, temos a parte sobre o que estudei, retomando o assunto do capítulo 5. Então, vocês vão completar, né, com esses cinco termos aqui. A Inquisição era o órgão da Igreja Católica responsável por combater heresias. A Contra-Reforma foi uma reação da Igreja Católica às críticas feitas a ela durante o século XVI. O estilo artístico conhecido como barroco era caracterizado pelos exageros e pelo grande número de detalhes. No século XVI, a Reforma Protestante foi responsável pela criação de novas religiões. A prensa de Gutenberg contribuiu para que a produção de livros se tornasse mais rápida e mais econômica. Avançando o nosso livro, para terminarmos as atividades, temos aqui a parte de mais atividades na página 338. Então, vamos lá. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Depois corrija as que você julgar falsas. Uma das características do humanismo é a valorização da liberdade do pensamento. E nós, ao longo do capítulo, vimos que isso é uma verdade, então marca verdadeiro. Os ideais renascentistas foram difundidos exclusivamente na Itália. Não foi, né? As ideias renascentistas, né, do Renascimento, foram difundidos por toda a Europa. A principal característica do Renascimento é a valorização da fé e a negação da racionalidade, e é justamente o contrário. Então, essa é uma resposta falsa.
O uso do termo renascimento advém da ideia de renascer cultural e intelectualmente a cultura clássica. E a cultura clássica, essa vocês vão lembrar, que é a cultura grega e a cultura romana. Então, essa está verdadeira e a correção vocês irão fazer aí no livro de vocês. Dá um tempinho. Vamos. Questão 2. O que possibilitou o surgimento do Renascimento? O que possibilitou o surgimento do Renascimento foram as diversas mudanças econômicas, políticas e sociais ocorridas na Europa medieval, que deram abertura para novas maneiras de ver o mundo, surgindo assim um novo movimento cultural e intelectual. Questão 3. Pinte os quadrinhos que apresentam os nomes corretos das novas religiões cristãs originadas da Reforma Protestante. Então, a igreja cristã era a católica, né? E aí tivemos a Reforma Protestante, que surgiram a igreja anglicana na Inglaterra, não é isso? A luterana, liderada por Martinho Lutero, a anglicana pelo o rei da Inglaterra, Henrique VIII, e os calvinistas, liderada por João Calvino. Então, vocês vão pintar essas três, a letra B, a letra D e a letra F. Na próxima página, também nós temos a questão 4. Leia o texto abaixo do decreto aprovado durante o Concílio de Trento sobre a concessão de indulgências. Havendo Jesus Cristo concedido à sua igreja o poder de conceder indulgência, e tendo a igreja usado desta faculdade que Deus lhe concedeu, desde os tempos mais remotos, ensina e ordena o Sacrosanto Concílio que o uso das indulgências deve conservar-se pela igreja e fulmina o anátema, né, a excomunhão, contra os que ou afirmam serem elas inúteis ou neguem que a igreja tenha poderes para concedê-las, tá? Então, que seja dada a pena de excomunhão para aqueles que dizem que a indulgência é inútil ou que a igreja não pode concedê-las. Letra A. Com base nos conteúdos estudados no capítulo, explica o que foi o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma série de reuniões onde se organizou a reação da Igreja Católica, conhecida como Contra-Reforma, com o objetivo de reafirmar os dogmas cristãos católicos e, consequentemente, condenar os ideais protestantes. Letra B. Segundo o documento, quem tinha o poder de conceder indulgências para os fiéis? Por quê? Segundo o documento, que acabamos de ler, apenas membros da Igreja Católica tinham poder para ofertar indulgências aos fiéis. Né? Lembrando que indulgências são os perdões, né? Perdoar os pecados. Ofertar indulgências aos fiéis, pois esse teria sido um direito concedido por Deus e por Jesus Cristo. Cite outras medidas tomadas pela Igreja Católica na época da Contra-Reforma. Outras medidas tomadas pela Igreja Católica na época da Contra-Reforma foram a criação da Inquisição, que tinha o objetivo de perseguir e condenar infiéis, e a criação do Index Librorum Prohibitorum, o qual proibia a leitura de livros considerados hereges e imorais pela Igreja. Questão 5. Escreva as principais características de cada um dos movimentos religiosos a seguir. Luteranismo foi formado a partir das ideias de Martinho Lutero, que defendia a livre interpretação da Bíblia pelos fiéis, e também que a salvação divina seria concedida com base na fé do indivíduo e não por meio de rituais da Igreja Católica. Calvinismo, religião difundida por João Calvino com base nas propostas de Lutero, era caracterizada pela ideia de predestinação e valorização pela burguesia, por não condenar práticas como a busca de lucro. Anglicanismo.
movimento liderado pelo monarca inglês Henrique VIII, que buscava diminuir a influência da Igreja Católica na Inglaterra e efetuar algumas reformas na legislação do país, entre as quais uma que permitiria a anulação do seu casamento. Questão 6. Complete as frases a seguir com as palavras abaixo. Eram chamados hereges aqueles que não seguiam os preceitos religiosos impostos pela Igreja Católica. Os 3 fundamentos do método científico humanista são raciocínio, observação e experimentação. O italiano Leonardo da Vinci foi um importante pintor, inventor, engenheiro e anatomista. A teoria que considera Deus o centro do universo é conhecida como teocentrismo. A restrição do poder da Igreja Católica e a tomada de suas terras na Inglaterra fizeram parte da Reforma Anglicana. Então, essa foi as atividades respondidas das nossas aulas anteriores, tá ok? Então, vocês estudem bem, façam as atividades, porque a nossa prova, nossa avaliação global será em cima das reformas religiosas, né, desse nosso capítulo 5 do livro. Até a próxima aula. Abraços!